tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, à população presente no plenário dessa casa, aos vereadores, que eu cumprimento na presença do vereador Roger Viegas, que está presidindo essa sessão de hoje. Pessoal, gostaria de comentar com vocês sobre a agenda dos últimos dias, especialmente do fim de semana. Como vocês sabem, eu, a vereadora Ana Paula e o vereador Diego Espino, tivemos a honra de sermos convidados pela APAI para sermos embaixadores dessa instituição, que ajuda tanto Divinópolis, que faz tanto por Divinópolis, e ter a oportunidade de nós três podermos fazer um pouco mais pela APAI é muito especial. Digo isso por mim, mas eu tenho certeza que eles concordam também. Muita responsabilidade para a gente, mas a gente vai trabalhar muito para tal altura. Pensando nisso, eu já tinha uma agenda marcada em Pará de Minas e decidi fazer com que a gente já tivesse uma ação como embaixadora da APAI. Convidei o Júlio, que trabalha na APAI, que tem todo um processo de luta e liderança pela APAI, especialmente após a separação que a instituição enfrentou recentemente, e esse caminhar com as próprias pernas, que é desafiador, mas propicia muitas vitórias e conquistas. Então, nós fomos a Pará de Minas junto com o Júlio, oportunidade em que conversamos com o deputado Eduardo, que já tem toda uma relação com a APAI e uma vida de prestação de serviço pelas APAIs de Minas Gerais. O doutor Eduardo tem toda essa história, 7 mandatos prestando serviços para a APAI como deputado federal. Então, a gente ouviu dele mais do que ele tinha falado no dia da inauguração da quadra da APAI, sobre a sua garantia de apoio para a construção da nova sede, uma vez que o prefeito Gleidson garantiu que o lote será dado para a instituição. Esse final de semana também foi de muito trabalho. Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, o resultado de uma ida minha lá no bairro de Jardinópolis. Fui convidada pelo senhor Ademir para ir ao bairro de Jardinópolis, pelo senhor Ademir e pela senhora Jesuína. Os dois me apresentaram a situação de algumas famílias que não têm a água ligada na rede da Copasa. Essas famílias, elas usam uma água de um córrego, além de poço artesiano. E a água desse córrego, após uma ação incorreta da EMOP, e aí a gente precisa entender claramente se foi a EMOP a mando da Secretaria de Serviços Urbanos, mas o que importa é que a Prefeitura fez um serviço lá, e esse serviço trouxe muitos danos para a população. E aí eu trouxe para vocês verem como que está a água que está chegando para essas pessoas. Está assim. O senhor Ademir e a senhora Jesuína vieram aqui no gabinete durante a semana passada, trouxeram essa água para me mostrar, e eu digo para vocês que, no início do mês, eu digo para vocês que eu custei acreditar, eu tive que ir lá para poder ver. Que eu falei, não, isso não é possível, não. Quando eu cheguei lá, era possível. Eu ouvi da senhora Jesuína que não tem como lavar nem o espaço dos animais. Não tem como regar nem a horta com essa água. Então, é uma situação desesperadora e muito triste. Então, senhora Ademir, muito obrigada por ter me chamado lá. Muito obrigada pela oportunidade de ser útil. Saiba que eu já falei com o secretário, tanto com o secretário Gustavo, que se mostrou pronto para atender esse chamado e resolver o problema, arrumando as manilhas e desviando o esgoto. Porque nessa mexida da EMOP lá, o esgoto está sendo jogado dentro do córrego que mandava uma água limpinha para a casa das pessoas. Então, isso é completamente inaceitável. A gente não ter água limpa, a gente não ter acesso à água, é o cúmulo da falta de cidadania, da falta de respeito com o cidadão. E eu fui informada até pelos moradores, e aí a gente não precisa citar nomes, sobre eventual maus tratos à população por um determinado servidor. Eu já passei essa questão para o secretário que está acima dele, mas eu gostaria de dizer que, como vereadora, eu não maltrato cidadão, não. E olha que eu estou aqui numa posição em que, às vezes, as pessoas me xingam de coisas muito pesadas e muito duras. O caminho que eu escolho é o de bloquear. A gente não tem direito de maltratar cidadão, não. As pessoas pagam impostos muito altos e elas esperam que tenha uma prestação adequada de serviço. E quando elas cobram alguma coisa, é porque elas querem o que é direito delas, o básico. Então, a senhora Demira, a senhora Jesuína também podem contar comigo, o senhor Sebastião. Obrigada pela recepção, foi muito bom. E tudo que eu puder fazer para ajudar a resolver essa situação e todas as outras do bairro, que eu puder ser útil, que seja dentro da função e da capacidade do vereador, assim eu farei. Também gostaria de falar com vocês, pessoal, sobre a minha ida lá nas Chácaras Campo Grande, no sábado à tarde. E aí eu preciso falar sobre a gentileza do secretário Gustavo, porque ele foi lá comigo. E essa é uma região, gente, que para mim me prova o tanto que a burocracia é burra. Porque a Copasa fala para essa região que ela é rural, mas eles pagam IPTU. Vocês já viram zona rural pagar IPTU?
E por serem considerados zona rural, até mesmo por algumas pessoas e setores dentro da prefeitura, eles não tinham um projeto de iluminação pública, nem um projeto. Eles não têm nenhuma previsão para instalação de rede de drenagem, quanto mais ligação de esgoto, quanto mais calçamento. Então, com essa ida do secretário lá comigo, nós participamos de uma reunião da Associação de Moradores, organizada pelo meu amigo Hilton. Foi muito bom. E o que a gente conseguiu lá foi elencar prioridades e apresentar ao secretário, que ouviu tudo muito atentamente. É muito bom conversar com gente que não vem de sonhos. A gente sabe que na política, e não se enganem, secretários também são políticos, são agentes políticos. Na política, muita gente fala as coisas só para convencer, para agradar, para resolver, para ficar livre ali na hora. É bom quando alguém fala, olha, isso não vai dar para fazer nesse momento, mas a gente vai fazer. Vai entrar no nosso cronograma e eu te garanto que logo, logo eu te dou uma data. Então, eu gosto dessa seriedade do secretário Gustavo e a gente viu isso lá. Então, a gente agora estamos fazendo o documento com todas as prioridades elencadas pela comunidade, vamos mandar para a secretaria e também vamos pedir que o setor de cadastro oficie CEMIG, Copasa, Correios, porque todas essas instituições precisam parar de tratar a região das Chácaras Campo Grande como zona rural. Lá é zona urbana. Isso é pertencimento à cidade, né, gente? Então é muito absurdo, é uma burocracia muito pouco inteligente. Com isso, o ônibus escolar não está indo lá porque considera que lá é zona rural. Com isso, e com a má qualidade das ruas, as ambulâncias do SAMU não conseguem chegar lá. Então a situação é um terror completo. E essas pessoas precisam do apoio dessa casa e eu me comprometo a apoiar. Por último, gente, eu não posso deixar de falar do assunto que todo mundo falou aqui hoje, que é o assunto do falecimento do Edson. Eu primeiro queria dizer que eu deixo os meus sentimentos para a família. Eu não consigo imaginar. Se eu disser que eu consigo imaginar, é uma mentira. Eu não consigo imaginar a dor que vocês estão sentindo. E eu queria dizer que foi falado por muita gente aqui nessa tribuna, que foi feita politicagem, que não sei o quê. Para mim, politicagem é ser ensaboado e não se posicionar. Politicagem é ignorar alguns dados que foram listados, inclusive, pela minha assessora, pela Fernanda, que ficou pessoalmente tocada por isso, já que esse final de semana foi muito pesado para todo mundo, que tem um mínimo de sensibilidade. A cada 23 minutos, morre uma pessoa preta no Brasil. Os trabalhadores negros são as maiores vítimas de homicídio no Brasil. 74% das mortes de homens violentas, das mortes violentas de homens, são de homens negros. Quase 15% da população está desempregada, e a maioria dessa população é a população negra. A violência contra as mulheres aumentou, mas a violência contra as mulheres pretas aumentou 12% a mais do que contra mulheres brancas. Ignorar que a população negra está mais suscetível e mais sujeita à violência por causa de um racismo que é estrutural, isso sim é politicagem. Isso sim é politicagem. Num país em que a população negra é 54% da população e 70% das mortes violentas são de negros, ignorar isso é politicagem. Então, enquanto vereadora, eu venho aqui dizer que, apesar de eu ser branca e não sentir nenhuma dessas dores de raça, eu não sinto. Eu não sei o que é não conseguir um emprego pela cor da minha pele. Eu não sei o que é ser considerada mais sexual pela cor da minha pele, como as mulheres negras muitas vezes são sexualizadas. Eu não sei o que é isso. Eu não sinto essas dores na minha pele. Mas eu digo que nas limitações do meu mandato, como mulher branca, que não entende todas essas dores, eu estou aqui para servir todas as pessoas negras dessa cidade também. E a minha presença na manifestação essa semana foi uma presença de coração. Uma presença praticamente silenciosa, em que eu estava lá integrando o grupo, por entender que não era lugar de eu ficar falando, era lugar de eu ouvir. E foi isso que eu fiz. Eu convido cada um de vocês a perguntar para os presentes se foi assim mesmo. Eu ouvi muito e aprendi muito. E só não estive presente na manifestação ontem porque eu estava em viagem em Pará de Minas. E estarei presente em todas que eu puder. E isso não é politicagem. O mandato de um vereador, de um deputado, ele tem 3 funções. Muita gente fala aqui que são 2. Fiscalizar e legislar, mas são 3. Fiscalizar, legislar e representar. Eu sei muito bem quem que eu represento. Eu sei muito bem quem acredita no meu mandato. E eu estou do lado dessas pessoas.
Eu gostaria de perguntar para vocês se tivesse sido o contrário. Se por acaso, para conter um playboy nervoso numa festa, o Edson tivesse dado um soco nele e tivesse matado ele, o que teria acontecido com esse senhor? Com o senhor negro trabalhando. Será que o contrário seria tolerado? Ou será que seria um abuso de poder de um segurança negro numa festa? Será que ele seria animalizado, tratado como se ele fosse um homem ultraviolento? Será que não iam escrafunchar o passado dele para encontrar alguma coisa para falar, tá vendo, esse é psicopata, ruim desde sempre? Com certeza teria sido feito isso. Eu rezo muito também pela família da pessoa que cometeu esse crime. E que eu não preciso citar o nome aqui, porque todo mundo já sabe. A família não tem culpa. Todo mundo que está aqui está suscetível a ter alguém na família que cometa um crime horroroso. Por pior que seja pensar nisso, todos nós estamos. Então eu desejo que a família dele também encontre paz. Mas eu preciso confessar que eu estou mais preocupada com a família de quem perdeu um pai, um arrimo de família. Por isso, assim como a vereadora Ana Paula, eu fico muito satisfeita de saber que há um grande time de advogados envolvido e liderando todo o apoio jurídico para essa família. Porque, para além do aspecto penal, para além de todas as penas que ele tem que receber por assassinato, essa família também precisa ser protegida do ponto de vista previdenciário. E todos os anos produtivos do Edson que a família perdeu, enquanto arrimo de família? Então, gente, eu fico muito satisfeita. A OAB de Divinópolis tem todo o meu respeito, além dos advogados que estão envolvidos nesse processo. Presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada.